Olá, tudo bem? A lição 72 de Um Curso em Milagres diz o seguinte: guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Aprendemos na lição de ontem que o ego tem um plano que é oposto ao plano de Deus. E hoje estamos aprendendo que, além desse plano ser oposto ao plano de Deus, ele é um ataque ativo e uma tentativa de destruir o plano de Deus. E o ego tem o desejo de tomar o lugar de Deus. É esse desejo que parece cercar a tua mente com o corpo, mantendo-a separada e sozinha, incapaz de alcançar outras mentes a não ser através do corpo que foi feito para aprisioná-la. E nessa introdução traz uma reflexão que talvez não seja evidente para você, a razão pela qual guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus. E é solicitado que consideremos os tipos de coisas das quais tendes a guardar mágoas. Não estão sempre associados a algo que um corpo faz? Então, uma pessoa diz alguma coisa, que você não gosta, faz algo que te desagrada, ela atrai no seu comportamento os seus pensamentos hostis e dessa forma você julga o comportamento das outras pessoas como impróprio, como indevido, e aí não estás lidando com o que a pessoa é. Pelo contrário, estás preocupado exclusivamente com o que ela faz em um corpo. Ou seja, nós confundimos o que o outro é em essência, o ser verdadeiro, com o corpo, com seus comportamentos. Imagine, por exemplo, um construtor que constrói uma casa, ele não é a casa. Da mesma forma, quando alguém age de determinada maneira conosco e nós julgamos aquele comportamento como se a pessoa fosse aquele comportamento, mas ela é muito mais do que o corpo. Então, quando você faz isso com alguém, estás tentando prendê-la ao corpo, por confundi-lo com ela e por julgá-los como um só. Nisso Deus é atacado, pois se o seu filho é apenas um corpo, assim ele também tem que ser. E aqui tem a pergunta: se Deus é um corpo, o que teria que ser o seu plano para a salvação? O que poderia ser senão a morte? Ao tentar apresentar-se como o autor da vida e não da morte, ele está sendo um mentiroso e um impostor, cheio de falsas promessas, oferecendo ilusões em lugar da verdade. De fato, se o corpo fosse real, seria realmente difícil escapar dessa conclusão. Continuando na leitura dessa introdução, você vai perceber um resumo da loucura que acontece. Aqui é colocado o seguinte: e toda mágoa que guardas insiste que o corpo é real. Ignora inteiramente o que é o teu irmão. Ignora que ele é um ser divino, um ser de luz. Reforça a tua crença de que ele é um corpo e o condena por isso. E afirma que a sua salvação tem que ser a morte, projetando esse ataque contra Deus e tornando-o responsável por isso. Ou seja, você passa a ver Deus como culpado e o ego como teu salvador, o que é uma loucura. Como é colocado aqui, o ego vem para salvar-te. Deus te fez corpo, é como se ele dissesse: muito bem, aceitemos isso e fiquemos contentes. Enquanto corpo, não te deixes privar daquilo que o corpo oferece. Pega o pouco que puderes conseguir. Deus não te deu nada. O corpo é o teu único salvador. Ele é a morte de Deus e a tua salvação. Então, no plano do ego, a salvação está no corpo e é só isso que você vê.
E enquanto o corpo estiver no centro do teu conceito de ti mesmo, estás atacando o plano de Deus para a salvação e guardando as tuas mágoas contra ele e a sua criação, para que não possas ouvir a voz da verdade e dar-lhes boas-vindas como amiga. Ao invés disso, o Salvador que escolheste toma o seu lugar, o ego. Ele é o teu amigo, Deus é teu inimigo. E o objetivo da lição de hoje é parar com esses ataques sem sentido contra a salvação. Até então, temos nos visto apenas como um corpo, e agora tentaremos ver isso de forma diferente. A luz da verdade está em nós, onde foi colocada por Deus. É o corpo que está fora de nós e que não é preocupação nossa. Então é o contrário, nós somos muito mais, nós somos imortais. Estar sem um corpo é estar no nosso estado natural. Reconhecer a luz da verdade em nós é reconhecer-nos tais como somos. Ver o nosso ser separado do corpo é dar fim ao ataque ao plano de Deus para a salvação. E ao invés disso, aceitá-lo. E onde quer que o seu plano seja aceito, já está realizado. Então, o nosso propósito hoje, nos períodos mais longos de prática desta lição, é de passarmos a estar cientes de que o plano de Deus para a salvação já foi realizado em nós. Para alcançar essa meta, temos que substituir o ataque pela aceitação. Enquanto atacarmos, não podemos compreender o que é o plano de Deus para nós. Tentaremos agora deixar o julgamento de lado e perguntar qual é o plano de Deus para nós. Então você vai perguntar: Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me para que eu possa compreender. E então você vai esperar em silêncio, em quietude, pela resposta de Deus. Pergunta e serás respondido. Busca e acharás. Não estamos mais perguntando ao ego o que é a salvação e onde podemos achá-la. Estamos perguntando isso à verdade. Tem certeza, então, de que a resposta será verdadeira por causa daquele a quem perguntaste. E sempre que você sentir que a tua confiança está diminuindo, está oscilando, repete a pergunta novamente, lembrando-te de que estás perguntando ao infinito Criador da infinidade que te criou como Ele mesmo. Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me para que eu possa compreender. Ele responderá, quer estejas determinado ao ouvir. Para os períodos mais curtos de prática, é sugerido que você aplique essa ideia de 1 a 2 vezes por hora da seguinte forma: guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Que eu o aceite ao invés disso. Pai, o que é a salvação? Em seguida, aguarda mais ou menos 1 minuto em silêncio, de preferência com os olhos fechados, e escuta a sua resposta. Então é isso, boa prática e até a próxima lição.